É uma alegria estarmos novamente em comunhão e ressoar com profundidade a palavra de Deus e relembrar que devemos, palavra adequada, cultivar, a palavra culto vem de cultivo, cultivar intencionalmente uma vida com Deus, de relembrarmos que nós não podemos deixar ou nos esquecermos de que nós desejamos e devemos ter uma vida relevante, pertinente, uma existência que tem importância. Relembrarmos que nós temos um propósito de vida e que nós queremos deixar um legado. Deixarmos um legado. Sobretudo em momentos que a superficialidade tem campeado a literatura, a música, as expressões da nossa cultura de forma geral. E parece que tudo que é tão efêmero assume um papel de maior importância, muitas vezes até mesmo para nós cristãos. E os princípios, os valores da palavra de Deus estão sendo, talvez, muitas vezes esquecidos e sequer relembramos desses princípios da palavra de Deus. E aí está então a nossa ação urgentíssima. Aqui relembramos o Salmo 1, Salmo de número 1. Abra então a Bíblia, o Salmo 1. É um salmo que nos apresenta um contraste entre dois tipos de vida, dois caminhos e suas consequências, respectivas consequências. E este salmo, primeiro, ele nos convida realmente a pensarmos o que realmente é ter uma vida bem-aventurada, o que realmente é ter uma vida próspera aos olhos de Deus, o que realmente é ter uma vida próspera aos olhos de Deus. Então eu te convido para lermos este salmo. Você, na sua versão, eu uso a NVT, uma versão transformadora. Começa assim o salmo, já no verso 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. Eles são como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores, eles não encontram um lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos é um caminho que leva à morte, à destruição. Este é o caminho que aguarda o caminho dos perversos, diferentemente daqueles que são justos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tua palavra. Nós necessitamos da palavra do Senhor, é isso que desejamos receber nesta noite. Que a tua palavra ilumine os nossos corações, o nosso discernimento, as nossas decisões. É a minha oração, juntamente com a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Feliz. Começa o Salmo 1, feliz. Felicidade é o produto mais vendido, porque é o produto mais desejado. Nós fazemos tudo para sermos felizes. Todos os dias nós tomamos decisões que nos conduzam a sermos felizes. Aliás,
O desprazer contrário do prazer, da felicidade, é o que nós não desejamos. Por isso que a dor não é algo bem-vindo a cada um de nós. As tristezas, tudo aquilo que nos conduz a não sermos felizes, porque nós desejamos ser felizes. Feliz, o texto já está apresentando, feliz. Qual o caminho na visão do salmista? Qual é o caminho da felicidade? Seria o mítico santo grau, a busca que todos desejam e nunca se encontra, mas o texto bíblico está dizendo que é possível encontrar o caminho e é possível ser feliz, que aliás até tem uma canção brasileira que fala, né? O que é ser feliz? O salmo então inicia com esta declaração: bem-aventurado, feliz é aquele. Ou seja, felicidade não é uma questão de sorte, felicidade não é uma questão do acaso, felicidade, de acordo com o salmista, é resultado das escolhas. Ser feliz é resultado de uma escolha intencional. Vejam vocês que ele apresenta o aspecto no paralelismo. Ele coloca o positivo e coloca o negativo. E de maneira muito positiva, ele está dizendo: feliz é aquele que não segue, feliz é aquele que não se deixa, não se permite, ele é inteligente, ele sabe das suas escolhas, ele sabe das suas decisões, então ele não se detém no caminho dos perversos, nem das suas ideologias, nem nos seus descaminhos, nem nas suas verdades. Ele adota uma perspectiva de ser feliz e ele sabe o que é necessário para a sua felicidade. Queridos, não se associa, não se torna permeável, porque sabe o que quer, tem capacidade de discernir o que quer e o que não quer. Logo, se sabe o que é verdadeiro, não vai buscar o que é falso. Logo, se sabe o que é bom, aquilo que não é bom, então não vai chamar a atenção. E o interessante é que o caminho do perverso, o caminho dos pecadores e a roda dos zombadores, aquele que é feliz, ele sabe, ele reconhece aqueles que ridicularizam o sagrado, o luminoso, o abençoador, as verdades espirituais. Quem é feliz e deseja ser feliz se alimenta de coisa boa, se alimenta de boa comida, sabe discernir a literatura que lê e não aceita a primeira ideologia como se fosse verdade. Graças a Deus, a cada dia os cristãos estão cada vez mais se preparando e sabem que antigamente era o que a filosofia, um filósofo falou, e então agora se sabe que não é a filosofia, são as filosofias. Nós aprendemos, não é, nas primeiras lições, até tem um livro interessante da Ana Maria Bock, não é, que não é a psicologia, são as psicologias. Portanto, na variedade de vozes é bom conhecê-las e discerni-las, porque nós sabemos o que queremos, nós sabemos o que desejamos, porque nós sabemos quem somos. Eu sou alguém que é feliz e que desejo continuar nesse caminho. Portanto, o que não é relevante
não vai fazer parte da minha vida, porque eu sei o que eu quero. Uma vez o avô me chamou e disse: diga-me com quem andas e direi quem tu és. Bom, a palavra de Deus, isso não é um versículo bíblico, tá? Diga-me com quem andas e direi quem és. Não é um versículo bíblico. Mas 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz assim: não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas. As más companhias corrompem o bom caráter. Tome cuidado. Todos nós temos vulnerabilidades. Todos nós temos pontos fracos. Como alguns dizem da mitologia, o calcanhar de Aquiles. Nossas vulnerabilidades. É claro que nós estamos aqui mencionando evangelismo, porque como cristãos nós temos que conviver com as pessoas. Nós temos que ser luz e sal. E para conquistá-las para Jesus, nós temos que conviver com pessoas. E essas pessoas necessariamente não pensam como nós pensamos. E aí está o diferencial: o ser feliz. O grande problema é que as pessoas que convivem conosco estão conhecendo cristãos que não estão sendo felizes, com as suas demandas espirituais e suas demandas emocionais, e até por conta das suas escolhas não vivem um bom momento de vida. As pessoas precisam e necessitam de referenciais, porque antes de se deter na mensagem que cremos, alguém já disse: a Bíblia que as pessoas estão lendo somos nós. Nós somos a Bíblia que a pessoa vai ler. E ela vai compreender muito da Bíblia através de nós. Caminho de ser feliz. O caminho de ser feliz. Por isto que temos que cuidar dos descaminhos. Dos descaminhos que necessariamente, muitas vezes, não está na roda daqueles que ridicularizam o sagrado. Muitas vezes o descaminho está na roda daqueles que valorizam o sagrado. O salmista então nos convoca a termos discernimento, porque não é por estar dentro de uma igreja que seja referencial de felicidade. Vocês estão compreendendo o que eu disse? Por isso que eu coloco uma plaquinha ali à frente do templo. Este é um lugar de pessoas imperfeitas. É um lugar de gente que quer melhorar. É um lugar de gente que já encontrou o caminho da felicidade e a cada dia deseja ser feliz em Jesus Cristo. Observa este Salmo 1. Faz as suas melhores escolhas, as suas melhores opções. Este feliz, ele não se detém nesse caminho do pecado. E por isso que eu disse muitas vezes, o caminho do pecado não está lá, na roda dos zombadores, dos perversos, dos que ridicularizam o sagrado. Muitas vezes o descaminho está aqui. Aqui. De algo que não foi tratado ainda pelo Espírito Santo. Porque ainda não teve uma cura interior na ação do Espírito Santo. São emoções que precisam ser tratadas. São frutos de decisões irrefletidas, que não são de acordo com os ditames e os caminhos da palavra de Deus, porque quem é feliz vai imediatamente ter prazer, deleite na lei do Senhor. Obviamente o salmista está dizendo aqui da Torá. Claro que nós outros hoje, nós desejamos
a palavra de Deus. E quando nós falamos prazer na palavra de Deus, é que nós estaremos satisfeitos com o Deus da palavra, satisfeitos com o Senhor da palavra. Não é meramente algo intelectual, porque o salmista usa tem prazer na palavra, tem deleite na palavra. Não é um caminho de regras, não é um caminho de costumes, porque geralmente dimensionamos através de regras e através de costumes o que é certo e o que é errado. Regras e costumes, neste caso, são culturais, mas a palavra de Deus, ela é para todas as culturas. Ela salva o melhor de cada cultura, ela salva o que é verdade de cada cultura, ela salva a melhor música de cada cultura. A palavra de Deus salva os jeitos bons de cada cultura, convertendo-as de acordo à vontade de Deus. Ora, o Natal é um exemplo. O Natal é fruto de e o domingo também é fruto de uma decisão de trazer o que era cultural à luz do cristianismo. Porque Jesus não nasceu em dezembro. Jesus, tudo indica que nasceu em janeiro. Alguns colocam a data do dia 6 de janeiro. Ora, mas como cristãos, para nós o mais importante é celebrarmos que Jesus nasceu. Para nós o mais importante é a mensagem do Natal, e celebrarmos que o Cristo se tornou ser humano como a gente, veio nos buscar, entrou na linha de perigo para nos encontrar, e nesses encontros nos conduzir ao arrependimento, ao perdão e à salvação, que é fruto do amor de Deus, a sua graça por nós. Ok? Por isso que nós não temos aqui árvore de Natal, porque culturalmente, talvez na cultura lá dos Estados Unidos, do Canadá e assim por diante, seja muito legal, mas para nós outros brasileiros, um bambu seco já resolveria, tranquilo, ou um algodãozinho para fazer, né, a neve, que a gente nem conhece, né? No máximo uma geadinha aqui em São Paulo. Agora, a palavra de Deus salva o que há de bom em cada cultura. Legal, amém. Mas aqui está dizendo que quem é feliz, ele vai procurar raízes. Ele procura raízes, e procura não somente raízes, mas procura aprofundar as raízes. Aprofundar as raízes. E justamente está aqui. Será pelo seu prazer na lei do Senhor e meditá-la. Aí já é um esforço. Meditar já é um esforço, como podemos dizer, já é um esforço, é um plano, é uma meta de estudo. Ler, compreender o que está lendo, ler, compreender o que está ouvindo também, porque era dita, compreender o que está lendo, compreender o que está ouvindo, para então ocupar-se, é ocupacional, ocupar-se em meditar, deter-se, ocupar a mente, os pensamentos, e desta palavra nutrir-se. A expressão aqui é nutrição. E aí está o ponto dos descaminhos, das decisões erradas que estão em desacordo com a palavra de Deus, porque não nos ocupamos da palavra. A palavra não está nem no coração, nem aqui, e nem no enlevo do prazer da alma. Quando eu tenho prazer em algo, este algo é mais importante para mim, e eu farei de tudo para não perder esta sintonia de vida, de pulsão de vida que há na palavra de Deus e no Deus da palavra. Vai ocupar a minha vida. Então eu quero, sobre este Deus da palavra e na palavra de Deus, eu quero enraizar a minha vida, eu quero me aprofundar. Eu não desejo raízes rasas, eu não desejo raízes
sem significado, eu não desejo algo puramente emocional. Eu não desejo algo puramente emocional por um lado, só racional de outro lado. Eu tenho que ter razão e emoção. Eu preciso me aprofundar nessa inteireza da palavra de Deus. Mas o fato é que eu preciso me aprofundar, fixar raízes. E se aqui está dizendo, e ele coloca como árvore plantada que vai enraizar-se à margem do rio. Ou seja, há um lugar onde enraizar-se, há um espaço, logo sugere intencionalidade. Logo, o que estamos falando? Feliz, eu tenho a intenção de ser feliz, eu quero ser feliz e eu farei um caminho de ser feliz na palavra de Deus. É a minha opção. Não é simplesmente algo que caiu ali. Aqui o texto está colocando intencionalidade. Por outro lugar, esse lugar de enraizamento é um lugar fértil, é um lugar onde adubando dá. Eu fui criado lá no Rio Grande do Sul, então maná faz parte da minha vida. Maná adubando dá. Já fiz a propaganda gratuita aqui, mas tudo bem. Terra fértil, terra boa, terra trabalhada. É isso que nós queremos, um ambiente propício. Um ambiente propício. Logo, quando nós falamos de ambiente propício, ainda que seja um ecossistema, e é um ecossistema natural, de natureza, mas há também um ecossistema relacional de pessoas com pessoas. Não anda no caminho dos pecadores, dos perversos, não se detém. Logo está falando também de um ecossistema relacional. Muito bem, então eu desejo ser feliz, eu desejo crescer, porque se eu quero raízes profundas, eu estou dizendo o seguinte: eu quero crescer. Eu quero raízes profundas, eu quero crescer com segurança. E quem se encostar em mim vai ter um lugar seguro. Pensa bem, aquela menina, aquele menino que Deus vai te dar, vai se encostar em você, vai ter um lugar seguro, você é feliz, você está enraizado, você sabe quem você é e o que você quer na sua vida. E esse lugar certamente é uma comunhão com Deus, e pelo paralelo é o caminho dos justos, é a sua comunidade, a comunidade dos justos, no nosso caso uma família cristocêntrica. É a igreja local, bíblica, é a sua família, sobretudo, Deus, sua família e sua igreja. Deus, sua família e a sua igreja. Está nesse aspecto, nesse ecossistema relacional aqui. Porque nós cremos que a igreja é o corpo de Cristo. E o Senhor nos salvou para fazermos parte de um corpo. Por isso somos membros de um corpo. Aí está o solo fértil. E eu quero então buscar esse local, eu desejo, porque eu quero estar intencionalmente plantado. Eu quero ser plantado, eu desejo, eu quero criar raízes. Por isso, não é à toa que o nosso tema, Mateus, o nosso tema é enraizados em Cristo. Procure aí o nosso, por favor, querido, procure o nosso tema, enraizados em Cristo, preparados para o futuro. Ah, meus irmãos, como é gostoso isso. Nosso tema está em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Ok, querido, ok, não estava preparado, o pastor foi aqui, fora do script do sermão, tá? Joia, estamos juntos, querido. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Olha só, o nosso tema como igreja, permanente, juntos. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem, continuem a segui-lo e aprofundem nele, em Jesus, as suas raízes, e sobre Jesus edifique, seja uma árvore frondosa, forte, firme, abençoadora, feliz. Então sua fé fortalecerá. Perceberam? Nós queremos fé firme, fé forte. Está aí o caminho de uma fé firme, de fortaleza espiritual, na verdade, a palavra de Deus que nos foi ensinada. E então teremos uma vida cheia de gratidão. Onde encontramos a razão de sermos gratos?
com raízes profundas em Jesus. Vai desenvolver vida em nós. O Senhor vai nos desintoxicar. Melhor ainda, o Senhor vai nos libertar das amarras que nos prendem, espirituais, emocionais, psíquicas. Tenho certeza disso. Mente, corpo, alma, espírito. Meus irmãos, então ali nesse lugar, segundo o salmista, nós seremos nutridos adequadamente, fonte constante, glória a Deus. Para o cristão, agora aqui a aplicação do Novo Testamento, que bênção termos o Espírito Santo em nós, que bênção termos a palavra de Deus, que bênção termos a intencionalidade da oração. Próximo ano, já conversamos com os jovens ontem, que foi uma bênção enquanto aqui dos jovens, o seu planejamento e replanejamentos, não é? De trazermos para a nossa igreja esse ano mais tempo em oração. Eu quero ver todos os irmãos, vamos afastar esses bancos aqui, vamos nos sentar numa roda de conversa aqui, um violãozinho, e vamos orar. Vamos orar. Começando das 10 horas da noite até 1 hora da manhã, vigília de oração. Lembra que eles faziam vigília de oração? Gostoso? Depois que orarmos, vamos tomar um desjejum ali, né? Porque aí você já estará jejuando 1 dia, 2 dias, né? Um desjejum leve, gostoso, e vamos orar, vamos ter mais tempo em oração. São disciplinas que o Senhor tem para a nossa vida, para estarmos enraizados, com raízes profundas, a disciplina espiritual. E meus irmãos, há um escritor cristão que eu recomendo que vocês leiam. Tem a maioria dos livros em inglês, nós temos muitos aqui em português, que é Eugene Peterson, e ele escreveu algo assim: é fácil nos tornarmos pessoas superficiais, sempre ocupadas com o próximo evento, a próxima ideia. As disciplinas são maneiras de cavar fundo, de encontrar água viva que está sempre lá. Ele está falando de oração, estudo, meditação da palavra de Deus. É como cavar mais fundo, cavar, porque eu quero raízes profundas no Senhor. Eu posso ouvir um amém? Como concordância? Amém? Glória a Deus. Por outro lado, meus irmãos, está dizendo que raízes profundas, a seiva terá vida, será feliz e dá seu fruto no tempo certo. Não sei se você é como eu, mas cada vez que eu como de um fruto, eu agradeço pela árvore que foi plantada. Cada vez que eu como fruto, eu não penso só no fruto, eu penso na árvore que abençoou aquele fruto. E agradeço a Deus por aquela árvore. Como alguém já disse, né? Não faça guerras, plante árvores, né? Tá certo. Árvores frutíferas. E você que não é aqui de Assis, pode caminhar aqui pelas ruas, você vai encontrar moras, mangas, o que mais? Acerolas, pitanga. Olha, venha para Assis, venha para cá e visite a primeira igreja, por voltar, tá bom? Frutas, que bênção. São árvores que produzem. Meus irmãos, portanto, frutificar não é um processo instantâneo. Frutificar é processo. Frutificar leva tempo. Frutificar é estar no lugar certo, ser nutrido da maneira certa, ser cuidado da maneira certa, ser podado da maneira correta. É um processo. Há um ciclo de Deus para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. É um processo na sua vida. Portanto, para frutificar, paciência, espera, render-se ao Senhor, maturidade espiritual, a ação do Espírito Santo em produzir em nós, nos capacitar a frutificarmos com o fruto que só o Espírito Santo pode nos abençoar. Meus irmãos, a espiritualidade, o caminho de um cristão, ele é lento e muitas vezes meditação, meditar na palavra do Senhor dia e noite, até frutificar em mim o fruto que Ele deseja. Talvez está doendo em você uma situação, você vai ter que orar todos os dias: Deus, está doendo essa situação na minha vida, Senhor, eu estou todos os dias aqui de joelho, Senhor, me dá restauração, me dá perdão, me dá, Senhor, ressignificar isto, me dá, Senhor, dá-me isto, Senhor, agora eu não consigo amar, Pai,
Agora eu não consigo amar. Então, nesse sentido, Senhor, essa situação, eu vou dobrar os meus joelhos, Senhor. Não é algo que será instantâneo, assim. Requer tempo, enraizamento, e ali diante do Senhor chorar, Senhor, eu oro por aquela pessoa, para que o Senhor abençoe. Eu oro, Senhor, no nosso relacionamento, que o Senhor dê um novo significado, que o Senhor restaure. Senhor, produza em mim isto, Senhor, eu quero produzir, trata do meu coração, mas para isso é preciso permanecer plantado e enraizar cada vez mais, aprofundar cada vez mais, para nutrir-se cada vez mais do que Deus vai nutrir. Mas isso não é possível fazer na ausência de Deus, isso não é possível fazer longe do Senhor, não é possível longe da palavra de Deus. Eu gosto muito de um quadrinho que diz assim: Senhor, fala comigo, Senhor. Aquele servo de Deus está ali ajoelhado: Pai, fala comigo. E o Senhor então pega e manda uma Bíblia, ploft, está aí. Estou falando com você. Pega a tua Bíblia, estude a tua Bíblia, medite a tua Bíblia. Para isso é necessário constância, raízes profundas. Assim diz a palavra, assim diz a palavra, assim diz a palavra. Aqui é o nosso manancial. Compreendê-la, estudá-la, muitas vezes ler com um comentário bíblico do lado, muitas vezes ler com um dicionário do lado, para compreender palavra por palavra a ideia do texto, do parágrafo. Isso até nos ajuda a aprender até a língua portuguesa. Nos aprofundarmos, nos abeberarmos, até que essa palavra, na ação do Espírito Santo, faça nascer, brotar, para ser produzido. Meus irmãos, as folhas não murcham. Está ali cuja folha não murcha. Está acompanhando aí na palavra? Salmo 1? Não murcha. Como assim, Senhor, não murcha? Está dizendo o seguinte: com a realidade espiritual, haja o que houver de circunstâncias externas, pode até chover ácido, suas folhas não irão murchar. Parece um paradoxo, né? Mas é metaforicamente falando. Pode chover ácido da provação, pode chover ácido do desencanto, pode chover ácido do desalento, pode chover ácido da decepção, pode chover ácido no Senhor, enraizado no Senhor, nutrido pelo Senhor, no lugar certo, família certa, povo de Deus certo. As folhas não irão murchar. Vitalidade, beleza, a vitalidade, a beleza, está tratando disso. É até uma questão estética aqui. Daí a metafísica. Estética. Folhas que não murcham. Porque ele vai falar da palha lá na frente. Muito bem, meus irmãos. Esta árvore vai produzir o quê? Frutos. Árvore boa frutifica. Encontra-se frutos dignos que glorificam ao Senhor. Encontra-se frutos dignos. Ouviram o que eu falei? Frutos dignos que não envergonham o nome de Jesus, mas que glorificam ao Senhor. Glória a Deus. Bom, árvore boa produz frutos, e no bom fruto há o quê? Sementes. Aí que o salmista, perceberam? Já não sei se pensaram sobre isso, mas é aí que o salmista quer chegar, nas sementes. Você vai produzir frutos, e nesses frutos estarão o quê? As sementes, o seu legado, o que você vai deixar. Essa sementinha vai cair em outro lugar, vai gerar outra árvore, que vai gerar árvore sadia, vai fazer o mesmo caminho. Legado. Conscientes e inconscientes, produzir um bom legado, que você já caminhou pelo caminho da cura, da libertação, do arrependimento, que é intencional, não é assim, de qualquer jeito, entra ano e sai ano a mesma coisa, entra ano e sai ano a mesma coisa. E vai frutificar. E nesta fruta tem sementes. Árvore feliz
é uma árvore frutífera, árvore que produz sementes, vitalidade, estabilidade, progresso, prosperidade, ser bem-sucedido, florescer, ser proveitoso, ser eficaz, dar certo, bem-estar espiritual que faz avançar, florescer, frutificar. É isto que esse verbo aqui diz aqui no livro de Salmos. É não ser palha. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha. O que é palha? É alguém que foi verde, mas se tornou palha. Alguém que teve vitalidade, mas se tornou palha. E a palha é diferente de quem está enraizado. A palha, qualquer ventinho, qualquer vento de emoção, qualquer vento de provação, qualquer vento de decepção, é nesse sentido aqui que ele está dizendo palha. Em outras palavras, está dizendo seja árvore, não seja palha. Frutos. A verdadeira prosperidade, disse um escritor cristão chamado Keller, Tim Keller, a verdadeira prosperidade não é ter uma vida sem problemas, é ter uma vida com propósito e significado. Uma vida onde você está se tornando a pessoa que Deus o criou para ser. Prosperidade de caráter, de paz interior, de relacionamentos saudáveis, de propósito em Deus, na sua vida, certeza de que seus esforços, seus feitos estão alinhados com Deus. Você vai deixar um legado, você vai deixar frutos visíveis, você vai proporcionar futuro às suas sementes. Já pensou alguém lembrar de você? Daqui a 100 anos alguém olhar a sua foto e ter um legado de árvore, de acordo com o Salmo 1. Glória a Deus. Me encaminho para o final, o grupo de música pode vir. Tão pouco tempo, né? Durante a semana nós temos tão pouco tempo. Mas eu quero que você pense, quais são os conselhos que você está ouvindo? Quais são as fontes? Quais são os caminhos? Onde você quer e deseja nutrir-se? Podem vir, queridos, já podem somando aqui para dirigir a igreja depois. Você tem prazer na palavra? Você está permitindo que a palavra de Deus molde a sua mente, as suas emoções? Você está permitindo-se ter satisfação no Senhor? Você está enraizado no Senhor Deus, na palavra de Deus, numa comunidade, a sua família cristocêntrica, uma comunidade de fé bíblica cristocêntrica? Você está buscando conexão intencional com Deus, uma comunhão com Deus? Isso está focando e conduzindo a sua vida? Como é que está o direcionamento da sua vida? Você realmente está sendo próspero de acordo com a palavra de Deus? Quais são os seus frutos? Quais são as sementes que você está deixando? Qual é o legado que você está construindo? Lembre-se, eu anotei aqui. Seja firmemente plantado, continuamente nutrido, pacientemente produzir os frutos e as sementes darão um sentido de vida em você, de acordo com o Salmo 1. Que Deus nos abençoe.